Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e o vídeo de hoje é sobre dois filmes clássicos da história do cinema, Psicose de 1960 e Os Pássaros de 1963, ambos dirigidos por Alfred Hitchcock e que foram baseados no conceito de complexo de Édipo de Sigmund Freud. E se você gosta de cinema e psicologia, você veio ao lugar certo, se inscreva no canal e deixe um like, lembrando que este vídeo contém spoilers desses dois filmes. Não é por acaso que Alfred Hitchcock é considerado o mestre do suspense. Seu primeiro filme, um curta-metragem chamado Always Tell Your Wife, foi lançado há quase 100 anos, em 1923, e ainda assim, suas habilidades como diretor impressionam até hoje. A icônica sequência de Norman Bates assassinando Marion em uma banheira é conhecida até por aqueles que não apreciam a sétima arte. Hitchcock sempre dominou o cinema técnico e foi capaz de incorporar diversas metáforas visuais que relacionam teorias psicológicas populares, em especial a psicanálise de Freud. O complexo de Édipo pode ser encontrado em dois dos seus maiores clássicos, Psicose e Os Pássaros, como uma camada subjetiva, metafórica e interpretativa dessas obras. Para estruturar o conceito do complexo de Édipo, Freud baseou-se na tragédia grega do Édipo Rei, escrita por Sófocles, que narra a jornada de Édipo, um homem amaldiçoado pelos deuses e que, desconhecendo suas próprias origens, mata o pai e se casa com a sua mãe. Freud dizia que já na infância o filho começa a desenvolver uma afeição especial pela mãe e a rivalizar com o pai em uma disputa de posse por ela. Ele propôs 5 estágios de desenvolvimento da criança e o complexo de Édipo integra o estágio fálico, que ocorre dos 3 aos 6 anos de idade. Nesse período, a criança sente a ansiedade da castração. Em seu ensaio Conferências Introdutórias à Psicanálise, ele explica: mas ainda não dissemos qual é o perigo real que a criança teme, como consequência de estar enamorada da mãe. É o castigo da castração, a perda do seu membro. No complexo de Édipo, o filho teme a castração pelo próprio pai e por essa razão tem vontade de matá-lo para tomar a mãe como esposa. Em Psicose, talvez o clássico absoluto de Hitchcock, podemos observar claramente a aplicação desse conceito freudiano no relacionamento de Norman e Norma Bates. Perceba que os nomes da mãe e do filho são bastante parecidos, indicando uma conexão íntima entre eles. Norma era uma mãe psicologicamente abusiva durante a infância do filho. Depois da morte do marido, eles passam a viver isolados do resto do mundo. Quando Norman já era adolescente, ela decide se casar com outro homem. Em uma crise de ciúmes, ele mata o casal. A partir daquele ponto, Norman perde não só a mãe, mas também seu objeto de desejo, e para suprir a ausência materna, ele se veste como Norma, fantasiando conversas e situações. O filósofo esloveno Slavoj Žižek apontou, por exemplo, que os 3 andares do Hotel Bates representam um aparelho psíquico proposto por Freud. O superego, ou seja, a função que lida com a moral e a culpa, é representado pelo andar superior, onde Norman se transforma na mãe, sua representação máxima de uma figura de autoridade. O porão da mansão, onde ele preserva o cadáver de Norma, é a representação do id, ou seja, a função instintiva, guiada pelo princípio do prazer e do instinto. O lobby do Hotel Bates representa o ego, ou seja, a função que realiza uma mediação entre superego e id. Quando está no lobby, Norman se comporta de maneira socialmente adequada. Quando Marion chega ao Hotel Bates, Norman a recepciona com um sorriso no rosto. Mas depois que vai buscar algo para os dois comerem na mansão, ele tem uma discussão em voz alta com a mãe, ou seja, consigo mesmo, o que desperta sua fúria interna. Quando Marion se despe, Norman a espia através de um buraco na parede. Seu desejo sexual por ela faz com que ele reviva seus conflitos psíquicos. E assim como fez com a própria mãe, Norman mata Marion, transferindo para a nova vítima toda a sua fúria castrativa e edípica em uma das cenas mais clássicas da história do cinema. A utilização do complexo de Édipo também está presente em Os Pássaros. Mas antes de prosseguirmos, vou pedir para você se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Além disso, deixa aí nos comentários qual outro filme você consegue identificar o complexo de Édipo. Diferente de Psicose, Os Pássaros possui diversas interpretações, desde uma análise social em que as aves representariam a classe operária, até um significado ecológico em que os ataques seriam uma reação da natureza contra a humanidade.
Mas na visão psicoanalítica, os pássaros representam as necessidades femininas das 4 mulheres da vida do único protagonista do sexo masculino do filme, Mitch Brenner. Perceba que essas mulheres estão emocionalmente conectadas a ele. Sua mãe Lydia é extremamente apegada ao filho e fica ainda mais dependente após a morte do marido. Anne, sua ex-namorada, se muda para Bodega Bay só para continuarem próximos, já que não conseguiu superar o término do relacionamento. A irmã, Kathy, enxerga nele uma figura protetiva após o falecimento do pai. E Melanie, a grande protagonista do filme, nutre uma intensa atração sexual por ele, o que desperta emoções conflituosas nas outras mulheres. Em inglês, a palavra bird, ou pássaro, pode também se referir a uma mulher jovem. Na interpretação freudiana, os pássaros que atacam Bodega Bay representam as ansiedades, anseios e neuroses femininas daquelas 4 mulheres. Perceba que eles só começam a atacar a cidade após a chegada de Melanie. Sem explicação científica para tal fenômeno, nos resta apenas a explicação simbólica. As aves são manifestações dos medos das outras mulheres da vida de Mitch. Lydia teme ser abandonada e ter Mitch tirado debaixo de suas asas. Melanie teme o fracasso do novo relacionamento sem a aprovação da sogra. Anne teme que Melanie engate um relacionamento com o ex-namorado. E Kathy teme que o novo relacionamento do irmão não dê certo, fazendo-a passar por outro processo de perda em sua vida. No final do filme, Melanie é ferozmente atacada pelos pássaros no sótão da casa, mas sobrevive. Ferida, ela consegue se conectar emocionalmente com Lydia. Depois disso, os pássaros parecem se acalmar e os Brenners conseguem finalmente levá-la a um hospital em São Francisco. Apesar dos 2 filmes se basearem essencialmente no mesmo conceito psicanalítico, as dinâmicas entre os personagens são distintas. Enquanto em Psicose temos um exemplo de um complexo de Édipo não resolvido, em Os Pássaros até encontramos inicialmente uma dinâmica edípica conflituosa, mas que é resolvida durante o desenvolvimento da trama. Apesar do relacionamento antagônico, Lydia conversa com Melanie em vários momentos, tentando compreender suas atitudes mais liberais e confessando seus medos e anseios. E a lição que fica é justamente a de que nada é mais terapêutico do que conversar. Como o próprio Freud costumava dizer, a cura das neuroses acontece justamente através da fala. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém especial que goste de cinema e psicologia. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!